Filho meu, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Esses mandamentos são coisas obrigatórias e leis, imposições, algo que vem goela abaixo. Não. Os mandamentos de Deus são conceitos que Deus dá. Obviamente que o diabo odeia os conceitos de Deus. E nessa busca de atacar os conceitos de Deus, a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer é tirar o conceito da esfera de conceito e, via de regra, colocá-lo como preconceito. Queridos, os mandamentos de Deus são conceito para a nossa vida. Há um verso no Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Os mandamentos de Deus não são processos dogmáticos, são conceitos. Não são apenas definições, são conceitos. Qual a diferença entre definição e conceito? Definição é o que é, pronto e acabou. Conceito é trabalhado, é explicado, é esmiuçado. Deus, ele trabalha conceitos na nossa vida. E quando ele fala aqui no versículo 4, retenha as minhas palavras no teu coração, ele está dizendo, não permita que alguém arranque os conceitos que eu estou te passando, porque eles são vida. Deus compara agora esses mandamentos à inteligência, sabedoria. E a partir do versículo 5, ele introduz nessa esfera dos mandamentos dele, dos conceitos dele, uma clareza de que eles são sabedoria, são inteligência. Adquire isso. Não abandones. Guarda, porque vai te proteger. Filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da sua vida. Queridos, vários desses exemplos que eu dei no começo, na realidade são buscas desesperadas de segmentos da sociedade que querem tirar os conceitos de Deus do teu coração e transformá-los em preconceitos e desta forma vilipendiar o teu interior. O problema é que esses novos conceitos, que se opõem aos conceitos de Deus, diferentemente dos conceitos de Deus que alongam a tua vida, esses outros encurtam a tua vida. O apóstolo Paulo, ele aborda esse princípio em Romanos capítulo 2, quando ele faz menção do homossexualismo feminino, e ele diz em relação a esse homossexualismo que estas mulheres fazem naturalmente coisas contrário à natureza e recebem em si mesmas as consequências dos seus atos. E quando nós vamos para o grego, esta expressão consequência dos seus atos significa, em larga escala, diminuição do tempo de vida. Voltando para Provérbios 4, nós falamos sobre os versos 4, falamos sobre um grupo de versos que vai do verso 5 ao verso 9. Vamos para o verso 22. Provérbios 4, verso 22. Entenda, os conceitos de Deus são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Uma das grandes marcas dos conceitos de Deus, que Deus aqui coloca como mandamento, é que eles transformam a nossa vida numa vida saudável. Diferentemente daquilo que Satanás tenta impor, que via de regra não é vida, é morte, e via de regra não é saúde, é doença. O último verso que eu quero destacar é o verso 25. Os teus olhos olhem para frente. Não fiquem olhando para a direita e para a esquerda. Não fique preocupado se a pessoa que está do seu lado tem mais do que você.
Ajude-a se ela tem menos e ela te pede. Mas você olha para frente. As tuas pálpebras olhem direto diante de ti. O apóstolo Paulo aborda essa expressão olhando para o autor e consumador da nossa fé. Prossigo para o alvo. Quando o apóstolo Paulo terminou a sua vida, ele diz: completei a minha carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Sabe, queridos, quando nós olhamos os conceitos de Deus, entendam, os conceitos de Deus, eles trazem fé para a nossa vida. As pessoas que não têm os conceitos de Deus, não têm fé. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus são os conceitos que Deus tem para nós. Os conceitos de Deus trazem fé para a nossa vida. Graças a Deus. Houve um período na Bíblia, nós lemos a respeito de Sodoma e Gomorra, em que um grupo de pessoas tentou machucar um sobrinho de Abraão. E anjos de Deus protegeram Ló. Ele foi liberto daquela situação. Deus, ele acabou com Sodoma e Gomorra em função da abominação que havia lá. Passado algum tempo, nós vemos que a abominação semelhante tinha se estabelecido dentro de Israel. Vamos comigo para Juízes, capítulo 19. Em Juízes 19, nós temos o exemplo de um processo que envolve um homem levita. Esse homem levita, só para explicar para quem não a acompanha, levita é todo aquele que é de uma tribo de Israel chamado tribo de Levi. E a grande marca dos levitas é que seriam as pessoas responsáveis em cuidar da casa do Senhor. Desde portaria, limpeza, até a questão sacerdotal, de cântico, etc. Os levitas cuidariam da casa do Senhor. E uma segunda grande marca dos levitas é que eles não teriam patrimônio pessoal, não teriam posses pessoais. Enfim, diferentemente das outras tribos de Israel, 12 tribos com áreas específicas, 12 terras, os levitas, eles peregrinavam e andavam entre as mais variadas tribos. E aqui em Juízes, capítulo 19, nós vemos um levita que tinha uma concubina e ele foi visitar uma cidade. Essa cidade ficava um pouco mais distante e parou no meio do caminho e foi descansar numa outra cidade que era de uma tribo chamada tribo de Benjamim. E quando ele está nessa tribo de Benjamim, os homens de Benjamim se levantam e querem fazer com esse levita a mesma coisa que o pessoal de Sodoma e Gomorra queria fazer com o sobrinho de Abraão. Eles não conseguem fazê-lo porque havia um ancião que guardou esse levita. Mas eles pegaram a mulher do levita, arregaçaram com ela, arrebentaram com a mulher. Essa mulher veio a falecer. O levita, depois que essa moça morreu, ele a cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. O resultado foi que as outras 11 tribos se levantaram e foram em cima da tribo de Benjamim. Foram 6 homens que fizeram isso. Mas todo o povo de Benjamim não quis entregar os 6. Então as tribos todas foram contra todos de Benjamim. E a tribo de Benjamim acabou sofrendo e acabou se tornando uma tribo minúscula, porque praticamente todo homem foi morto. Só sobraram os meninos do sexo masculino. E eu conto essa história apenas para vocês entenderem um fato. Quando olhamos a história de Sodoma e Gomorra, nós imaginamos que Sodoma e Gomorra eram cidades longe da estrutura de Israel, longe do Deus da Bíblia. Mas passados vários anos,
nós vemos que o mesmo comportamento que estava lá tinha adentrado a esfera de Israel. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, hoje em dia, os conceitos que Deus tem trazido ao nosso coração estão sendo atacados em larga escala. E uma pressão vem vindo e vai aumentar. Os dados que vocês veem pela internet nos mostram claramente esse processo em andamento. Me escutem. Vai aumentar. Vai aumentar. Infelizmente, vai aumentar. E assim como aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra adentrou Israel, creio, o que nós vemos hoje, desses grupos minoritários que fazem pressão, que intimidam e que quebram no íntimo das pessoas os conceitos de Deus, vai fazer com que dentro da igreja do Senhor, esse mesmo comportamento que Deus abomina vai se manifestar. E agora? Como é que eu fico? Bom, minha recomendação é simples. Viva você uma vida de intimidade com Deus. Que você possa diuturnamente estar dizendo: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o passo que eu devo dar agora? Senhor, eu não quero perder os conceitos que o Senhor tem trazido para o meu coração. Eu quero manter esses conceitos firmes, fortes, bem alicerçados. Deus, eu quero poder ficar de pé diante da tua presença e não passar vergonha. Eu quero ter o privilégio de poder falar contigo face a face. Eu quero ser alguém elogiado por ti. Eu quero ser um homem, uma mulher, conforme o teu coração, que vai realizar toda a tua vontade. Queridos, Deus abençoe vocês a essa postura, a esse conceito, a clareza de que o desejo de Deus, como é bom conhecê-lo, como é bom vivê-lo.